avisado e vou postar também essa notificação, tá bom? Então, gente, a gente vai começar essa exposição aqui falando sobre o conteúdo da trilha 5, né? O conteúdo que versa sobre normalização de dados. E eu sou o professor Yuri Souza, da disciplina de Banco de Dados, 2005.2 do curso de Licenciatura em Computação, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E a gente, nesse conteúdo programático de hoje, o que é que a gente tem, né? A gente tem o conteúdo de normalização de dados, mas antes disso a gente tem aí um percurso, né, que foi feito a partir dos conceitos de banco de dados, né, o conceito de projetos de banco de dados, modelagem de projetos de banco de dados, quando a gente começa a trabalhar a questão da elaboração dos modelos, né, trabalhando principalmente com o modelo de entidade de relacionamento, mas a gente sabe que esse modelo de entidade de relacionamento é um modelo que tem uma inspiração a partir de um modelo conceitual, né, e do modelo, e ele representa um modelo, basicamente um modelo lógico refinado a partir do conceitual, permitindo que possa ser implementado na sequência um modelo físico, né, que é a implementação do banco, propriamente dito, através de uma linguagem de definição de banco de dados. No caso, nossa disciplina está utilizando o SQL, né, a linguagem de consulta através de estruturada, linguagem estruturada de consulta, que é o SQL. A gente viu também um pouco sobre a álgebra relacional, que é basicamente, né, a teoria por trás do que a gente utiliza bastante de linguagem SQL, pautada a partir da teoria dos conjuntos, né, onde a referência é o code que permitiu que a gente pudesse conceber uma teoria, a partir da teoria do conjunto, uma definição de operadores que permitem definir e operar, consultar, fazer manipulação de banco de dados. Na última semana, na trilha 4, nós vimos o conceito da linguagem SQL, né, propriamente dito, e os seus respectivos operadores. E nessa semana, a nossa trilha 5, nós vamos ver um pouquinho de um processo de refinamento de definição de banco de dados, que é o conceito de normalização de dados. Tá? Para frente, a gente tem mais 3 trilhas de conteúdos dessa disciplina. Está acabando, hein, gente? Então, já passamos da metade. E temos mais 3 trilhas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre transações, né, em banco de dados, otimização de consultas e visões de dados, né? Considerando que a gente também deve ver alguma coisa relacionada com tópicos avançados de banco de dados através de um seminário que é uma proposta de atividade lá na última semana do nosso curso, tá? Nosso curso tem prazo aí para ser encerrado na semana do domingo do dia 2 de novembro. Inclusive, eu espero que possa dar tempo ainda de a gente poder implementar dessa forma. Eu preciso, inclusive, dialogar com os tutores dos polos, mas a ideia é que a gente possa criar uma agenda onde a gente possa se ver, tá? Eu estou com uma expectativa de poder visitar todos os polos nessa jornada aí dos seminários e a gente possa se encontrar. A atividade do seminário, a proposta ela é presencial no polo, né? E se não for possível, a gente vai ser através de chamada, né? Um Meet, eventualmente, onde vocês vão apresentar no polo e eu vou estar no Meet. Mas o meu desejo é que possa ser possível ser presencial. Oi, quem fala? Posso, 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 posso. Posso sim. Eu tô com eu até conversava com a, ixi, eu só peguei o nome dela, é Maria o quê? Ela é do Polo de Lauro de Freitas. Já se você é Lauro de Freitas? Maria Cristina, perfeito. Ela tem uma condição especial e me pediu uma atenção sobre isso. E eu devo disponibilizar isso, só que eu preciso alinhar isso com os tutores, tá? Não dá para soltar simplesmente, porque todo esse processo de montagem de agenda, escolha dos temas por parte dos alunos das duplas, tem que ser sincronizada com os tutores dos polos para que a gente construa isso de forma coletiva. Então, o que eu alinhei com a Maria Cristina é que no máximo, sei lá, até a segunda-feira, eu quero viabilizar essa especificação da atividade de forma que vocês possam, pelo menos, ter uma semana a mais de preparação,
porque é importante que vocês façam uma pesquisa, que vocês montem uma apresentação e que vocês tenham um relatório, né, da pesquisa barra apresentação que vocês submetem para mim, né, para além da própria apresentação. Então, eu quero ver se na próxima semana, já no iniciozinho, junto com a trilha acesa, eu já disponibilizo a especificação bonitinho e aí vocês ficam um pouco mais confortáveis na construção disso, tá certo? Foi bom você chamar a atenção sobre isso. Valeu, Jefferson. Tá. Gente, quando precisar falar de uma forma mais incisiva, principalmente sobre o conteúdo, eu vou pedir que faça como o Jefferson, tá? Abra o microfone e fale, porque eu tô, apesar de ouvir as notificações todas da nossa sala, mas eu tô agora numa outra tela para poder acompanhar esse roteiro da apresentação. Então isso faz com que eu saia da tela do Meet, tá? Não que eu não ouça todas as notificações, só que eu tenho que ficar aí trafegando, transicionando entre telas, tá bom? Na agenda do que eu coloquei para hoje, eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo, mas a ideia, a proposta é essa, que a gente possa falar sobre a motivação, né, do uso de normatização de dados, que a gente possa falar sobre definições e objetivos, né, dentro desse contexto, formas avançadas, benefícios, limitações, trazer uns exemplos, um exemplinho para poder a gente ter uma ideia, fazer comparações, falar sobre boas práticas e o fechamento, tá? Então, a ideia em relação à motivação que traz a parte de normatização de banco de dados, desculpa, eu acredito que você já compreende com uma boa propriedade, porque a gente tem material já disponível lá de leitura, onde a gente fala que a principal motivação está relacionada com a questão da duplicidade, né? E da redundância. Então, todas as vezes que a gente tem cenários de definição de banco, pode acontecer de uma forma muito comum de que a gente, ao montar o nosso modelo, a gente não consiga se dar conta que, eventualmente, existem dados não de entidades, mas de parte de uma determinada entidade que, eventualmente, está espalhado ao longo do nosso modelo, né, lógico, e, eventualmente, isso pode implicar em situação de redundância. Redundância como? Redundância onde, eventualmente, a gente tem dados de uma pessoa, por exemplo, estando distribuído na figura de um estudante, né? Dentro de um contexto de um cenário acadêmico, onde a gente tem dados de uma pessoa lá, como nome CPF, a gente bota isso dentro da entidade de estudante, depois vai lá e repete isso dentro da entidade professor, dentro de um contexto acadêmico, e a gente tem situações onde essa mesma pessoa, né, ela pode, dentro de um mesmo cenário acadêmico, ela ter um perfil de professor e ter um perfil de estudante. E a partir do momento que a gente coloca todos os dados relacionados a uma pessoa, né, o que pode caracterizar, qualificar uma pessoa qualquer dentro de uma única entidade, a gente faz simplesmente um relacionamento entre o perfil do estudante e as suas características específicas, como, por exemplo, dentro de um cenário de uma instituição acadêmica, o estudante ele tem geralmente o seu número de matrícula, né? Ele tem o seu curso, ele tem também, eventualmente, ano de ingresso e coisas mais, que são específicas do estudante, que um professor eventualmente não tem. E aí, dentro desse cenário, quando a gente parte para definir o professor pela mesma forma, né? Um professor é uma pessoa que tem CPF, que tem data de nascimento, tem endereço e por aí vai, que tem cor, tem sexo, tem gênero e por aí vai, mas ele eventualmente vai ter lá área de conhecimento associado, curso ou departamento vinculado, que são características específicas de um professor. Mas tudo que é comum a um ser humano, né, dados de registro de um ser humano, a gente guarda isso numa entidade exclusiva, que é a entidade pessoa, que vai ter dados, né, dentro desse modelo, vai ter atributos que são comuns tanto a um professor quanto a um estudante. E a gente evita situações de redundância e, eventualmente, de duplicidade, inclusive do nome do atributo. Tá? E, claro, a principal motivação aí, voltando para o roteiro, é a questão de que dados duplicados eles acabam ocupando mais espaço. Tá? Além de dar possibilidade de inconsistência de informações, e inconsistência de informações como, Yuri? Se eu tenho um cenário
eventualmente, de uma pessoa que eu tenho dados, né, como CPF de uma pessoa associado com um estudante, ou data de nascimento, sei lá, o estado civil, que é uma coisa que muda ao longo do tempo. Dentro de um estudante, que eventualmente ele foi estudante de uma determinada instituição, depois se tornou professor dessa mesma instituição. Esses dados, se eu tiver lá como estado civil, como dados do estudante, não guardado numa entidade pessoal, mas guardado na entidade estudante, isso faz com que eu, por exemplo, quando esse estudante eventualmente se tornou professor, mas ele tem um cadastro de estudante lá distribuído, eventualmente, para o mesmo CPF, a gente vai ter dois estados civis, no mesmo banco de dados. Por quê? Porque dentro da entidade professor tem estado civil, dentro da entidade estudante tem estado civil. Esse estudante em algum momento foi professor, foi aluno, estudante se tornou professor, ou vice-versa, tá? O professor estuda também, então eventualmente ele é professor e se torna um estudante, ingressa para um curso que ele queira, ele tem esse direito, inclusive, e aí uma situação de inconsistência de estado civil, por exemplo, pode ocorrer. Porque uma coisa que a gente precisa entender no contexto de banco de dados é que a gente guarda dados, armazena eles para usar. Tá? E esse processo de uso, de consulta em relação aos bancos de dados, é onde a gente, muitas vezes, se depara com situações que são reveladoras o suficiente dessas inconsistências, tá? Comprometendo muitas vezes situações de manutenção, tá certo? E gerando, né, duplicidades que muitas vezes a gente não vai saber qual é o dado que é mais atualizado, qual é o dado que é correto, qual é o dado que se deve utilizar. No exemplo que a gente traz aqui, né, a gente traz um outro exemplo do endereço de um cliente, situação onde a gente tem isso repetido em vários pedidos. Então, situação de endereço de um cliente repetido em vários pedidos, é importante que a gente exercite aqui algo que é uma coisa, é a informação que vai sair na nota fiscal ou na nota de entrega. Tá certo? Esse é um elemento. Mas do ponto de vista de cadastro, não faz sentido. Não faz sentido. Eu, todas as vezes que eu for fazer um novo pedido, eu ter que cadastrar um novo endereço do cliente, sendo que esse cliente eventualmente é um cliente que faz compras recorrentes. E é um cliente que também quer que a entrega seja feita sempre no mesmo lugar. Então, se eu, num cenário de uma entidade pedido, onde eu tenho a relação dos itens do meu pedido do cliente, os dados do cliente e o endereço do cliente, eu não consigo salvar isso, associar isso, relacionar isso com a entidade cliente, por exemplo, eu vou ter todas as vezes que eu for ter um novo pedido, eu vou ter um cadastro de endereço. E eu não sei se você já tem essa percepção, ou todos têm essa percepção. E se não tiver, pode me perguntar, se não compreendeu o que eu estou falando. Mas um endereço, por exemplo, é uma entidade, de um modo geral. Por que o endereço é uma entidade, Yuri? Porque o endereço é composto de vários dados. Nome de rua, número, cidade, CEP, estado, ponto de referência, complemento. Entende? Então, quando a gente tem uma entidade e endereço, a gente tem um conjunto de dados que, inclusive, é importante que a gente tenha essa capacidade de modelar e representar o endereço desta forma, a partir de uma entidade. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue construir e segmentar esses dados, facilitando, inclusive, quando a gente for fazer consultas futuras, que são extremamente importantes, principalmente do ponto de vista de geração de relatórios, do tipo, quantos pedidos foram feitos para bairro tal. Eu nem falei de bairro, bairro também é um dado, né? É um campo, é um atributo de uma entidade de endereço. Quantos pedidos foram feitos com um destino determinado bairro? Quantos pedidos foram feitos para determinada cidade? CEP, estado. Se eu coloco o endereço, todo o endereço, como sendo apenas um único atributo, percebam que eu vou ter apenas um texto que vai contemplar todas essas informações
e eu vou ter que, na hora que eu for fazer a minha seleção, minhas consultas, a minha mineração de dados, pesquisar tudo isso dentro do atributo endereço, que é um atributo que tem uma composição extensa, com nome, novamente, com nome de rua, com número, com CEP, com bairro, com cidade, com estado, com complemento, com ponto de referência. E eu não sei se eu falei tudo, tá? Então, fica muito mais fácil para a gente organizar isso através de uma entidade composta de atributos, que são esses elementos que compõem o endereço, permitindo que a gente possa fazer tratamentos em cima disso em situações futuras de consulta, ou mesmo, né, num cenário de vendas, já estão falando do exemplo de cliente, realizar campanhas e por aí vai. Então, pensando nas definições, né, que envolve o conceito de normalização de dados, é uma técnica que permite organizar dados utilizando a estrutura que o próprio modelo já nos oferece, tá? Que são as tabelas relacionadas. Então, o objetivo principal é eliminar a redundância e garantir a integridade com foco na manutenção, né, na gestão desses dados, tá certo? Há uma diferença muito grande em relação ao processo de padronizar a estrutura de dados do meu modelo entre a normalização da estrutura relacional. Por quê? Porque a padronização, basicamente, a gente está estabelecendo conceitos relacionados com formato. Então, o processo de formatação, de padronização da formatação envolve nomenclatura das entidades, tá? Envolve a definição de ter, dentro de um processo de formato, o uso de um conceito, que é o conceito de chave primária, de chave secundária, de chave estrangeira, para poder estabelecer esses relacionamentos, tá certo? Quando a gente parte para a normalização, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai mexer na estrutura relacional do meu modelo de dados, do meu modelo de projeto de banco de dados. E essa estrutura relacional, por assim dizer, a gente está falando de uma compreensão que envolve um processo de definição e ou redefinição de entidades, um processo de definição e ou redefinição de conjunto de atributos para essas entidades, um processo de definição em relação às entidades e relacionamentos definidas e estruturadas, tá certo? E um processo também onde a gente muitas vezes tem que montar relacionamentos distintos, como de composição, associação e as suas respectivas cardinalidades, para que a gente possa melhor estruturar e garantir uma estrutura relacional mais adequada e organizada, com foco, novamente, em evitar inconsistências, dificuldade de manutenção e duplicidade, né? Principalmente pensando na otimização do espaço. Então, as formas normais mais comuns são as três primeiras, tá? A primeira e a segunda forma normal, onde a primeira forma normal a gente vai ver em detalhe já, foco nos dados atômicos, tá certo? Onde a gente faça isso apenas uma única vez, ou a gente tem a condição de gerar isso aí de forma garantindo uma execução tudo ou nada. A segunda forma normal tem relação com evitar essa questão das dependências parciais, tá? E a terceira forma normal tem um foco na evitar as dependências transitivas das transações, e a gente vai ter aí formas avançadas. Vai existir algumas literaturas, né? A quarta forma normal como não sendo uma forma avançada, tá? Como uma forma usual. Mas outras literaturas já colocam, então, a partir da quarta em diante, como sendo uma das formas avançadas de fazer a normalização de dados. Então, a primeira forma normal, né? A gente ter essa percepção de que cada coluna, cada campo, cada valor de atributo, ele deve ter valores únicos, tá certo? Evitando assim circunstâncias onde a gente não tenha composições extensas de dados, tá certo? A gente traz aqui um cenário onde o exemplo de um telefone, né? Se ele tem uma composição com vários valores, eles devem ter aí uma separação entre tabelas, então essa composição permite dessa forma. Outro exemplo que eu trago em relação a essa questão da primeira forma normal
é o que eu já trouxe em relação ao conceito de endereço. Então, o conceito de endereço requer a necessidade que a gente tenha a definição dos elementos do endereço separado em atributos distintos, atributo rua, atributo número, atributo complemento, atributo bairro, CEP, cidade, ponto de referência, estado, tudo como sendo atributos, campos, né, colunas, como está sendo chamado aqui, que vão permitir que ao cadastrar, ao registrar uma nova tupla, né, fazer um novo commit, a gente consiga guardar isso tudo de forma individualizada, lógico, e também recuperar isso de forma individualizada para fazer tratamentos, consultas, relatórios e por aí vai. Tá? A segunda forma normal, a gente vai ter uma situação onde o foco é eliminar a dependência parcial, né, entre situações de chave composta. Então, a gente tem um exemplo aí onde a gente tem um identificador do pedido mais a identificação do produto. Então, isso, por exemplo, tem que ser distinto das informações que advêm da referência do nome do cliente. Então, dentro de um pedido, a gente tem o identificador desse pedido, né, que geralmente tem um identificador único dentro dessa sequência, e dentro do pedido a gente vai ter também uma composição com itens que compõem esses pedidos, né, os produtos e as suas respectivas quantidades, mas as informações que advêm do cliente, por exemplo, não devem ser armazenadas na entidade pedido. Então, não deve haver uma dependência entre essa composição de chave, tá certo? Os dados do cliente devem advir de uma outra tabela à parte, né, onde você tem todo o cadastro desse cliente lá, nome, sobrenome, inclusive separado nome e sobrenome, CPF, RG, enfim, cidade de nascimento, essas informações que competem aos dados do cliente, tá? Muitas vezes o que a gente coloca do ponto de vista da composição do pedido, a gente coloca só uma chave estrangeira, que dela a gente vai conseguir extrair, por exemplo, o nome desse cliente, o CPF dele, o endereço dele e outras composições. Eu tive a percepção de que um microfone abriu. Ah, o ouvido tá bom, hein? Vamos lá, quem vem? Por gentileza, quem fala? Oi, Maria Cristina. Certo. Vamos lá. A segunda forma normal, ela estabelece que a gente precisa ter, porque assim, ó, deixa eu dizer só uma coisa para vocês. Se vocês, do ponto de vista de boa prática de modelagem de dados, já pensarem numa versão inicial do modelo bonitinha, redondinha, essa questão das adequações da primeira, segunda, terceira forma normal não necessariamente vai implicar em mudanças no modelo. Por quê? Porque o modelo já está atendendo a essas formas de normalização, tá certo? Mas o que se quer dizer aqui é o seguinte: dentro de uma tabela pedido, tá? A gente precisa ter dentro dessa tabela pedido uma composição onde haverá um pedido, né? O identificador do pedido, que é pedido ID, do jeito que está aí no exemplo, tá certo? Dentro desse pedido ID haverá também um, 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 um campo, né? Um atributo que é uma coleção de produtos, ou seja, a gente vai ter dentro da tabela pedidos, a gente vai ter que ter uma associação com uma segunda tabela externa, que é quem vai fazer o tratamento de, desculpa, toda a relação entre um produto, um identificador de um produto qualquer, vamos botar aqui, sei lá, loja de eletroeletrônico, televisão. Então, a gente vai ter lá o identificador do modelo de uma televisão X qualquer, da marca Y, e a gente vai ter a quantidade, né, comprada dentro desse pedido associada com
uma entidade, uma tabela externa, tá? Dentro da minha tabela pedido, voltando para a tabela pedido, eu tenho a identificação do meu pedido e a identificação dos itens que vão compor o meu pedido. Os dados do cliente, que de um modo geral a gente pensa logo no nome do cliente, ele não deve ser um elemento que seja autocontido ou criado ou gerado dentro da tabela pedido. Mas aí você me pergunta, mas Yuri, se não vai estar nome do cliente, não vai estar dentro da tabela pedido, como é que eu vou fazer essa associação? Simples. Na tabela pedido haverá um relacionamento para a tabela cliente, que é de onde vem todas as informações do cliente. Nome, sobrenome, CPF, endereço, RG, número de telefone. Consegue compreender? Porém, dentro da tabela pedido, Maria Cristina, eu vou ter uma chave primária, tá certo? Desculpa. Uma chave estrangeira que eu associo a tabela pedido à tabela cliente. Eventualmente, a gente geralmente usa para isso o CPF, tá? É mais comum, porque é um identificador único, isso no contexto Brasil, tá? No contexto Brasil, basicamente a gente usa o CPF porque é um identificador único de qualquer pessoa física, tá? Se esse cliente for pessoa jurídica, eventualmente esse dado do cliente já não vai estar numa. A gente, se a gente estiver pensando num cenário onde a gente tem clientes, pessoa física e pessoa jurídica, eventualmente a gente vai ter duas tabelas distintas, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, porque a gente tem um conjunto de informações distintas entre pessoa física e jurídica, e a gente associa o dado do cliente, né, através dessa chave estrangeira que permite que eu extraia os dados do cliente, como no caso aqui citado o nome, a partir de uma outra tabela. O que é que se quer garantir com essa segunda forma normal? Uma situação de dependência parcial entre a composição de chaves de dados que deveriam estar em outras entidades. Desculpa. Que deveriam estar em outra tabela. Isso, isso, isso. Um identificador de uma chave, isso, um identificador de chave estrangeira. O CPF. Perfeito, perfeito. Entidade de tabela, sim. Produto ID, que é de identificador. Perfeito. Isso. O produto, assim como o cliente, está em outra tabela. Que aí lá a gente discrimina, né? Em outra. Em outra. O produto, né? O produto sozinho, ele é cadastrado em outra tabela. Perfeito. Uhum, uhum, uhum. Sim, sim. Aham, aham, aham. Sim, sim. No carrinho, perfeito. Na sexta. Aham, perfeito. Isso. Produto. Perfeito. É, nada. Oi. Vixe, desse exemplo eu não vou ter, não. Quem foi que falou aí?
Juan, João, vou tomar nota aqui. Ó, será que eu tenho que